Olá, bom dia. A notícia de frente desta quarta-feira está no ar, agora 6 horas em ponto, 20 graus. Seja bem-vindo no A Notícia de Frente, que está recheado de informação para você. Participa com a gente, viu? Nosso WhatsApp você já conhece, aí no cantinho da sua tela, aí no cantinho da sua tela, então anota e manda mensagem aqui para a gente. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Bom dia, Nayara, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia, e bom dia também aí para o Edivaldo Ribeiro, não é isso? Isso mesmo. Bom dia, Edivaldo Ribeiro, tudo bem? Bom dia, minha musa Nayara Moura. Bom dia, elegância da notícia, Lúcio Soares. E bom dia, telespectador. Vamos conversar mais uma vez, 1 hora, com muita coisa para prosear, para falar, para analisar e conversar principalmente com o nosso querido telespectador. Obrigado. Você se disse maravilhada com o dia, 20 graus. Eu estou aqui no meu apartamento, eu tenho esse meu canto e eu tenho uma visão geral do nascer do sol. É uma coisa linda, né? Uma temperatura amena e espero que seja amena também a política durante o dia. Um abraço para todos. Isso mesmo, Edivaldo, e o tempo mais seco também, então vamos beber água com todos os cuidados, né? O pessoal usando muita máscara, então ao baixar, pegar aqui sempre pela alça da máscara para poder se hidratar, né, Lúcio? Importante nessa época. É isso aí, tomar os cuidados necessários aí, né? Se prevenir. Olha, deixa eu começar aqui, vou começar diferente a notícia de frente hoje, não vou para o GD ainda. Vamos para o Gazeta Digital, o jornal A Gazeta, que circula em todo o estado nesta quarta-feira aqui, ó, a capa do jornal A Gazeta de hoje. Conselheiros afastados, TJ pede acesso a 15 linhas telefônicas suspeitas do TCE. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, solicitou do presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, informações de 15 linhas telefônicas da Corte de Contas que aparecem nas investigações envolvendo os 5 conselheiros afastados. O pedido tem por base a quebra do sigilo telefônico do ex-secretário Arnaldo Alves, que revelou inúmeras ligações e mensagens de textos com os números trocados com Sérgio Ricardo entre 2013 e 2014. A gente falou dos conselheiros, inclusive aqui, vários questionamentos ontem, para quem não ouviu a resposta do Lúcio durante essa semana, o pessoal perguntando, vem cá, esses conselheiros afastados ainda recebem salários? A resposta é que recebem, não é isso, Lúcio? Eles continuam recebendo salários porque eles estão afastados, né? Eles continuam conselheiros. As pessoas criticam, ficam indignados, ficam, não é? Mas a lei, para ser diferente, tem que mudar a lei. Então, eles continuam recebendo salários que são, assim, bem significativos, né? Em torno aí de 30 mil reais, é isso? Por aí, não é? Pois é, e foi significativo nisso, não é isso, Edivaldo Ribeiro? Telespectador, a gente está vivendo esse momento de pandemia e nós tivemos aí milhares de trabalhadores dispensados das suas funções, mandados embora ou pedindo conta. E a fila, é só observar, pedir agora para a nossa querida produtora Ariela fazer um levantamento de quantos meses eles estão aguardando salário-desemprego. Salário-desemprego, que é 1.000 e poucos reais, 2.000 reais, salário-desemprego, não passa disso. Enquanto que essa classe dominante, esse poder dominante, essa casta, essa elite, né, tem salários vultuosos para aquilo que a gente ganha, para que o cidadão comum recebe, tem as benesses da lei e ainda tem no afastamento um prêmio. E se eles forem considerados culpados, eles vão devolver esse dinheiro que ao longo de quase 5 anos eles estão recebendo? Essa disparidade é que a gente tem que parar para pensar, né? Os menores eternamente serão os menores, ou a cada momento que passa, menor ainda. A prova aprovada está aí. 5 conselheiros, 30 e poucos mil reais, deve ter uma VI também, deve ter alguma coisa por fora para aumentar
esse soldo, né, de 30 e poucos mil reais, enquanto que o cidadão, nesta pandemia, que foi mandado embora, ou por motivo ou outro pediu rescisão de contrato, está na fila para receber o salário de desemprego e não recebe. Há quantos meses ele está esperando o salário de desemprego? É só o nosso internauta mandar para você, Nayara, que tem conhecimento pleno, esse pessoal que tem contato um com o outro, para dizer para você quantas pessoas estão esperando para receber o salário de desemprego. Haja coração, haja coração. Para ilustrar aí o que você acabou de falar, citar aí um exemplo bem concreto, né? Um exemplo bem concreto. Você falou aí que tem muita gente, os pequenos, né? Que estão enfrentando enormes dificuldades. Por exemplo, os conselheiros afastados continuam recebendo lá altos salários, né? 30 mil reais ou mais do que isso, ou em torno disso, não é? E aí é o seguinte, não queriam pagar de jeito nenhum o auxílio emergencial para os professores interinos que estão sem contrato. Um auxílio de R$ 1.100 para professores interinos que estão com dificuldades, inclusive, de colocar comida dentro de casa. A Assembleia lá aprovou o auxílio, o governador vetou e aí os deputados tiveram que derrubar o veto do governador. E agora a própria Assembleia pode sancionar aí esse auxílio emergencial e o governador Mauro Mendes, apesar de ter se irritado com a história, de ter vetado, vai ter que pagar, né? Mas é o seguinte, olha, que batalha, hein? Mas aí se trata dos pequenos. E nisso aí, o próprio presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, disse o seguinte, olha, o governador Mauro Mendes é meu amigo, é meu companheiro, mas ele precisa começar a olhar um pouco mais para os pequenos. Só para ilustrar o que você falou aí, Edivaldo. Ele pode assinar essa decisão que seja um projeto legislativo. Mas tem que ter a promulgação do governador. O governador pode entrar com uma DIN, e é o que dizem aí, o caminho é esse, uma ação direta de inconstitucionalidade, que ele alega, né, que os professores não foram contratados, estavam na fila de espera, mas as escolas a que eles iriam servir não iniciaram o ano letivo, então não são contratados. Ainda a gente vai ter uma queda de braço, apesar da aprovação desse projeto, que eu vejo com louvor, que é para dar um voucher, um acalanto, um alento, né? um chá de cidreira para esses que estão aí no desatino do desemprego. Mas a gente vai ter ainda uma queda de braço até a promulgação pelo governador e o pagamento. Pode ter certeza disso. A Assembleia derrubou o veto, ela mesmo pode promulgar isso daí, entendeu? Agora, se o governador optar por esse caminho judicial, ele vai aumentar a crise lá com a Assembleia Legislativa. E a pergunta é a seguinte, será que é um bom caminho esse? Brigar com a Assembleia Legislativa, né? Porque é o seguinte, porque a Assembleia até aqui tem feito praticamente tudo aquilo que o governo pediu, né? Aí o que se coloca é o seguinte, se ele recorre à Justiça, entra aí com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Porque criaram despesa, isso não podia. Agora é o seguinte, por que é que o governo não apresentou então uma proposta? Essa é a reclamação que os deputados colocaram, fizeram essa crítica. Olha, por que então não apresentaram, o governo, o Poder Executivo, não apresentou uma proposta para resolver o problema desses professores interinos? Esse aí é o questionamento. Eu acho que a Assembleia agiu de forma correta. Cabe ao Botelho agora sancionar. Já está sacramentado, é um projeto legislativo, vai ser sancionado pelo presidente. A promulgação é do governador. Aí que eu digo que ainda vamos ter uma queda de braço. Mas a Assembleia agiu corretamente. São 2.500 pais de família, 2.500, 3.000 pessoas que estão aí no desabrigo. Se chove, tem chuva. Se faz sol, tem sol. Então, realmente, não é muito. Não é muito. R$ 1.000 e poucos para profissionais gabaritados que vão formar
que vão formar, que vão forjar valores para o futuro, eu acho que é de bom alvitre, né? Que a coisa fique amenizada, como você disse, até para não gerar maiores atritos com a própria Assembleia, que tem sido uma parceiraça do governador Mauro Mendes. Certo, olha, vamos seguir então, falando em Assembleia, a gente recebeu ontem no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo PP, Paulo Araújo. Vamos conferir os principais trechos dessa entrevista. Essa estratégia do governo do Estado, capitaneado pela Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio da Assembleia Legislativa e de mais órgãos e com a presença dos profissionais médicos, que senão não surtiria o efeito necessário, é justamente para disciplinar no estado de Mato Grosso. Ó, daqui para frente vai ser assim, o paciente que tiver sintomas leves vai fazer uso dessa medicação, vai ser assim, vai ser assado, né? Então, para disciplinar, para orientar todo o território do estado de Mato Grosso, as unidades de saúde do estado de Mato Grosso, que o protocolo de enfrentamento da doença passa a ser esse. Vai fazer uso desse medicamento, vai ficar em repouso em casa, aquele paciente vai procurar a unidade de saúde quando tiver aqueles sintomas, vai fazer uso daqueles... deputado, no caso dos medicamentos especificamente, essa decisão aí do que o paciente vai ou não usar é uma decisão do médico. É uma decisão do médico, mas o protocolo é extremamente importante, inclusive para uniformizar a estratégia de enfrentamento no estado de Mato Grosso. Orientar os municípios e orientar toda a rede pública de saúde, inclusive a própria particular, como é que se deve se comportar diante daquelas situações que o protocolo vai dizer. Para mim, é talvez uma das ferramentas mais importantes no enfrentamento ao coronavírus. O deputado Wilson Santos disse ou não disse que os servidores são responsáveis pelo rombo na Previdência de Mato Grosso? Olha, o senhor até saiu da reunião, não saiu? Não entendi. O senhor até saiu dessa reunião. Então, essa reunião ela teve a presença de vários outros deputados, deputado João Batista, deputado Botelho, deputado Wilson Santos, tinham membros dos servidores públicos, representantes de sindicatos, né, representantes do governo, e de fato, sim, teve uma discussão que eu entendo como ser normal, em posições antagônicas, eu, logicamente, defendendo aí a bandeira dos serviços públicos, dos servidores públicos, o deputado Wilson Santos na linha de defesa contrária à linha que a gente tentou colocar naquele momento. Então, as discussões elas são normais, é lógico que foi uma discussão extremamente acalorada, né? Cada um defendendo... Mas ele responsabilizou os servidores pelo rombo da Previdência? Olha... Lá estava presente vários outros profissionais, né? Na verdade, naquele momento, eu não fiquei toda a reunião, eu mantive o posicionamento em defesa, inclusive trazendo números suficientes para que pudesse convencer não só o deputado Wilson Santos, mas também os membros do governo que estavam naquele momento, inclusive o nosso presidente Botelho, que vem sendo juiz, aí, podemos dizer, das demandas aí, tanto do governo do Estado, quanto dos presidentes de sindicatos e também dos deputados da Assembleia Legislativa. Eu vejo aquela discussão acalorada como legítima, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista e, logicamente, que eu sempre disse e reitero, eu sou servidor público de carreira, eu acredito no serviço público e não voto matéria contra o servidor público. Eu até citou agora o deputado Eduardo Botelho, que inclusive alfinetou aí o governo do Estado, dizendo que o governo devia sim governar para quem mais precisa, né? Já que esses servidores, esses professores estão pedindo desde o início de março algum tipo de auxílio. Esse auxílio deve chegar até a próxima semana na conta desses professores sem contrato? Olha, o deputado Eduardo Botelho, como vocês podem acompanhar, dificilmente ele omite opinião, ele sempre conduz com base no regimento. Ele mesmo diz que ele é escravo do regimento. E causou uma certa surpresa, eu acredito até um pouco incomodado pelas situações que chegam dos professores. Nayara, a deputada Janaína, por exemplo, postou um áudio de uma professora chorando, e a filhinha dela,
vendo ela chorar, falou: mamãe, não chora, com a dificuldade que ela estava tendo de colocar comida em casa. E isso termina sensibilizando os deputados. A gente que está ali no dia a dia, a gente que está ali no contato, isso sensibiliza mesmo. Eu acredito que foi isso que fez com que o deputado Botelho pudesse dar aquele grito de liberdade ali em defesa dos profissionais. Ninguém ali quer confrontar, medir força com o governo do Estado de forma alguma. O que a gente está, na verdade, tentando fazer ali é mediar uma situação um pouco mais social. O governo é muito focado na gestão, de resolver problemas macros. Eu faço parte da base, eu entendo que o governo, na grande maioria, ele acerta, mas tem que ter uma sensibilidade um pouco mais social nessas causas que sensibilizam os deputados. Pois é, a gente acompanhou a entrevista, o deputado também falou bastante sobre saúde, Lúcio, mas em relação à previdência dos servidores, toda a discussão que teve na Assembleia, inclusive essa briga, esse embate, na verdade, com o deputado Wilson Santos, que foi bastante criticado pelos servidores, ele amenizou um pouquinho aí na nossa entrevista o que foi esse embate, o que o deputado falou aí em relação aos servidores que ficaram muito chateados Concordo com você, Nayara. O deputado Paulo Araújo amenizou, colocou panos quentes aí, porque, olha, a confusão da semana passada, nessa reunião dos deputados, não foi pequena. Teve notícia aí o seguinte, que teve até murro na mesa, teve o deputado que abandonou a reunião, né? O deputado Paulo Araújo tentou, assim, ser extremamente diplomático, né? Não apontar o dedo para o Wilson Santos, só que o seguinte, teve sindicato de servidores aí, aquele sindicato lá da área meio, né? Que tem lá o Edmundo. Como né? o presidente. Edmundo, que é o presidente, né? Eles emitiram, inclusive, uma nota oficial, dizendo que a posição de Wilson Santos era uma posição, um dos adjetivos que eles usaram lá é de que a posição dele estava sendo odiosa, né? Mas o Paulo Araújo, para amenizar, tentou colocar panos quentes, mas ele deu a leitura clara ali. Falou: olha, eu já avisei que eu não voto contra o servidor público. A pergunta é a seguinte: ele quis dizer com isso também que o Wilson Santos vota contra o servidor público? Porque ele falou: olha, eu não voto contra o servidor público. E aí? O Wilson Santos, que se envolveu nessa polêmica toda, né? Aliás, ele já teve problemas lá no governo Pedro Taques com os servidores públicos, é isso? Na época da RGA, ele ficou bem contra, fazia grande oposição dos servidores e a situação ali do governo do Estado. Por exemplo, no serviço público tem determinadas questões que todo mundo reconhece que precisam ser corrigidas, mas isso daí fica no campo da exceção, não é a regra. É preciso sim, é preciso respeitar o funcionalismo, é preciso respeitar o servidor público e não se deve o seguinte: dar asas para uma campanha tentando diminuir e desqualificar o servidor público, que presta um excelente trabalho à sociedade. Tem coisas erradas? Tem, mas são lá no campo da exceção, não é a regra. Essa campanha aí para desqualificar o servidor público não interessa à sociedade. Não interessa à sociedade porque são eles que têm lá a missão de atender o cidadão. Edivaldo, a gente, falando aqui do deputado Wilson Santos, foi, na verdade, uma das melhores estratégias do governador Mauro Mendes em trazer o Wilson Santos para a sua base. E pode ser o líder do governo Mauro Mendes. Porque ele sabe ser realmente defensor, não é isso? Tem experiência, tem jogo de cintura, né? E é calejado para esses embates, né? O Wilson, esses ataques pessoais, essas agruras que ele passa, né? Pelos sindicatos, já passou na prefeitura, já passou como deputado estadual vezes passadas, já passou como deputado federal. Agora ele perdeu uma grande chance, né, de se redimir nesse episódio dos professores. Porque o Wilson não precisava ter votado contra os professores, como votou. Já estava sacramentado. E o Wilson, como professor, poderia ter simplesmente votado, ele não teria traído numericamente, ele não teria
interferência no veto do governador, na aprovação do projeto por parte do Legislativo. Ele não votou também a favor dos professores. Então, o Wilson tem que dosar suas decisões para que ele não fique chapado como traidor. Os professores estão revoltados. Os profissionais de todas as áreas acabam se revoltando. E o Wilson, que era um defensor intransigente da classe e das classes, está pisando no tomate. Edivaldo. Está pisando no tomate. Edivaldo, só colocar o seguinte, você citou aí, pontuou aí, muito bem, de que o Wilson Santos poderia não ter votado contra os professores nessa derrubada do veto. Aí eu coloco o seguinte, de repente, essa postura dele em votar contra os professores, foi para dar uma satisfação lá para o Palácio Paiaguás, não é isso? De repente, essa foi a intenção dele de mostrar, olha, eu estou aqui, apesar de ser professor, vou votar contra os professores, porque ele colocou o seguinte, olha, eu votei contra, porque a matéria não é constitucional, tal, essa conversa toda, não é isso? Quer dizer, mas é uma postura aí para quem é professor e vendo a situação dos professores interinos, por que é que ele não acompanhou lá a grande maioria dos deputados? 16 deputados votaram para derrubar o veto, preocupados com essa situação dificílima que esses professores interinos estão enfrentando. E o seguinte, o governo vai gastar no máximo 3 milhões de reais por mês com esse auxílio emergencial. E aí, não vai atender essas pessoas que estão num momento assim tão delicado, passando por tantos problemas, com dificuldades até de se alimentar, de comprar comida para colocar em casa? Mas cada um escolhe o seu caminho, não é? Luz, água para ser cortada, luz para ser cortada. No boliche já não tem mais crédito. As crianças pedem uma bolacha, água e sal, não tem dinheiro. A situação do interino realmente é delicada, é uma questão de coração, né? Deixar até a razão, vamos superar a razão e colocar o coração no lugar. É uma decisão de coração. É constitucional, inconstitucional, mas ver o nosso irmão passar fome, ver a nossa irmã agoniada aqui do outro lado, a gente pode dormir tranquilo? Você pode ficar tranquilo? É uma decisão pessoal, de sensibilidade e de amor ao próximo. Essa aqui é a resolução que a Assembleia tomou. A Assembleia tomou essa decisão por maioria, acertadamente. Agora, os meandros, as discussões de prós e contra, evidentemente, a Procuradoria daqui vai ter as suas razões, o seu arrazoado, o de lá vai ter, enquanto isso, mais uma vez, o interino vai esperar. Pode esperar, vai esperar. Infelizmente, vai esperar. Vamos agora com os números da Covid no estado. A gente vai ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, porque Mato Grosso, infelizmente, bateu mais um recorde no número de mortes por coronavírus. Bruno, bom dia. Atualiza para a gente os números da Covid, por favor, aqui no estado. Nayara, muito bom dia. Exatamente lamentável. Todas as manhãs acordamos com números que vêm aumentando diariamente. Na verdade, ontem à noite, o último número divulgado são de 29 mortes em todo o estado de Mato Grosso. São pessoas que estavam há um dia, há uma semana, há 4 dias internadas em hospitais, tanto do estado quanto da rede particular e também dos municípios, entre Várzea Grande, Cuiabá, Rondonópolis, em toda a região norte do estado de Mato Grosso. Vamos atualizar esses números de casos confirmados. São 11.017 casos confirmados com a Covid-19. Ainda o número de internados de 462, 241 estão em enfermarias, 221 estão em unidades intensivas, são vários leitos. Agora, essa ocupação chegando a 87% a taxa de ocupação. Isso corresponde
hoje já atualizado a cerca de 29 leitos disponíveis de UTIs. Então, mais uma vez, com essa matemática, quando a gente vê 11 mil pessoas confirmadas e cerca de 29 leitos disponíveis, é algo assim que é de arrepiar e saber como deve ocorrer esse atendimento. Já em isolamento domiciliar, 6.205 pessoas que estão com sintomas estão em suas residências. Uma informação atualizada de que lá em Rondonópolis, a partir de hoje, estabelecimentos comerciais voltam a fechar novamente. Já o consumo de bebida alcoólica estava já estava suspenso, né? Essa venda hoje, de fato, totalmente a rede comercial volta a fechar. E aí acaba chamando atenção, porque lá em Rondonópolis também a taxa de ocupação chegando aí a 100% e já não existem mais leitos disponíveis. Nayara. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Realmente é preocupante. Eu quero só destacar aqui que o Bruno trouxe os números da Covid e ali tinha no quadro a taxa de ocupação, Lúcio, da rede pública do SUS, 87%. E o jornal A Gazeta traz 87,1%, né? E o jornal A Gazeta traz que a lotação chega a 95% nos leitos de UTIs da rede particular aqui de Cuiabá. E o cenário é preocupante, os hospitais começam a se organizar para tentar reverter o quadro. O principal ponto defendido pelo setor hospitalar é para que a população se conscientize para evitar um quadro ainda mais grave. E então não tem essa, né? Quem tem plano, quem não tem plano, todo mundo vai acabar, se tiver, já tem esse colapso na rede particular, vai acabar no SUS. E aí eu quero saber, já diante desses números da Covid... E só complementando, na área que você colocou aí, o número aí da taxa de ocupação na rede pública supera um pouquinho aí, 87%, na rede particular chegou a 95%, como você acabou de colocar aí, só que é o seguinte, tem muita gente já que está tendo que recorrer à justiça para poder tentar conseguir uma acomodação numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, apesar de não ter, por exemplo, aí está em 95% na rede particular, 87% na rede pública, mas, ou seja, se estão recorrendo à justiça, é porque não estão conseguindo ter acesso aos leitos de UTI. É o que sempre colocou o seguinte, é o colapso na rede pública de saúde, em grande parte pela irresponsabilidade dos gestores. Pois é, eu quero tocar nesse ponto agora, Lúcio. Uma boa parte. Que eu quero saber os destaques de vocês, tanto do Edivaldo quanto do Lúcio. Eu vou começar com o Lúcio, porque eu sei que o destaque dele é justamente essa decisão aí do prefeito Emanuel Pinheiro sobre se ele vai recorrer ou não ao lockdown, ao pedido de fechamento dos serviços não essenciais por parte da Justiça. A Prefeitura de Várzea Grande já disse que não vai recorrer, vai acatar. E agora, diante, inclusive, desse quadro, já que esse dado do jornal A Gazeta, Lúcio, é de Cuiabá, o prefeito, qual que é a posição dele? Esse é seu destaque. A posição do prefeito Emanuel Pinheiro, no mínimo, é uma posição estranha. Ele diz o seguinte, olha, eu aceito o lockdown, né? Eu aceito o lockdown, essa quarentena obrigatória, que estão dizendo, isso aí não é lockdown, não, é quarentena obrigatória. Então tá, explica pra gente o que é lockdown, então. É o quê? É fechar o supermercado? É fechar a farmácia? É fechar a padaria? É isso aí que é lockdown? E aí? O povo vai morrer de fome? Porque é o seguinte, não é lockdown, é quarentena obrigatória. Tá bom, tudo bem. É uma questão aí de terminologia. Nada além disso. Agora, a posição do prefeito é uma posição, no mínimo, estranha. Olha, se colocar nos 141 municípios o lockdown, a quarentena obrigatória, eu aceito. Se não, eu vou recorrer à justiça. E aí é preciso colocar também o seguinte, Cuiabá e Várzea Grande, eu vou citar um outro exemplo antes. Gente, quem tem medo de avião, né? Tem gente que tem medo de avião, né? Um avião é o seguinte, ele não cai por um único defeito. Não, tem que ser assim uma sucessão de defeitos. É o que acontece aqui em Cuiabá e Várzea Grande. O prefeito Emanuel Pinheiro, a prefeita Lucimar Campos, cometeram uma sucessão de erros que estão
interferindo diretamente nesta decisão da Justiça sobre o lockdown ou a quarentena obrigatória. E aí é o seguinte, eu vou detalhar onde é que eles erraram, por que é que eles erraram, não é isso? Para chegar nessa... A culpa é toda deles? Não. A pandemia é grave, né? Eles não são culpados pelo coronavírus. Agora é o seguinte, eles têm culpa nas decisões erradas que eles tomaram. Mas daqui a pouco eu detalho isso. Olha, então vamos ficar aí de olhinho na tela da TV Vila Real, porque você vai ouvir toda essa explicação do Lúcio daqui a pouco. E agora vamos saber os destaques do Edivaldo Ribeiro. Qual que vai ser o seu, Edivaldo? Eu só gostaria de acrescentar alguma coisa nesse pensamento do Lúcio, né? O retardo, a fora de época, a extemporaneidade dos dois prefeitos, ou das duas prefeituras, Cuiabá e Vargas Grande. Nós não fizemos, no momento exato, o dever de casa. Ontem, quem acompanhou o noticiário nacional já pôde sentir São Paulo, por exemplo, que é a Meca, que é o maior número de casos do Brasil. Os hospitais de campanha do Pacaembu, do Anhembi, já estão sendo desmontados. No Rio, o hospital de campanha sendo desmontado. Não seria um momento oportuno agora do nosso governador, dos nossos prefeitos, das nossas autoridades, entrarem em contato com esses governos, com essas prefeituras, para que a gente pudesse trazer o que vai ficar encostado lá? Pacaembu tem 180 leitos, 200 leitos. Não é trazer a estrutura da campanha, é trazer o equipe que tem lá, que nós não temos aqui. Trazer o equipe. Junto com esse equipe, evidentemente, a mão de obra de São Paulo vai ficar ociosa. Uma contratação temporária. Por que nós não vamos para o interior? Por exemplo, Confresa tem aparecido aí um grande número de infectados em Confresa. Por que nós não saímos ao encontro numa batalha de guerra? Por que a gente não vai à Confresa com uma barraca comum, com uma equipe multidisciplinar? Vamos fazer uma varredura na cidade de Confresa. Enquanto uma equipe faz Confresa, a outra vai para Nova Mutum, vamos colocar aqui, hipoteticamente, e vamos ao encontro do que está acontecendo, tentar estancar no interior os acontecimentos que nós estamos tendo aqui. Então, hospitais de campanha desativados, não é toda aquela estrutura. Numa barraca comum a gente pode ter as coisas aqui. Nós precisamos do quê? De respiradores e dos equipamentos que vão ficar ociosos lá no Anhembi, no hospital improvisado do Anhembi, no Pacaembu. E nós vamos ter, porque a gente não se movimenta, já que nós não temos esse equipamento e temos que aguardar a chegada da China. Por que a gente não se movimenta? É para trazer, podendo até comprar, ressarcindo o que o governo de São Paulo pagou, né? Podendo até comprar, vai ter que comprar. Por que a gente não vai ao encontro disso? Eu vou falar um pouco sobre as eleições. Muita gente não queria, mas o Senado decidiu e vai haver eleição municipal, sim, nesse ano de 2020, minha querida Nayara Moura. Isso mesmo, Edivaldo. Então, daqui a pouco a gente fala então sobre as eleições municipais que vão acontecer este ano, para o descontento de muita gente que queria que as eleições fossem prorrogadas, não é isso, Edivaldo? Para o ano seguinte, teve até político pedindo para que fosse para 2022 unificadas com as eleições estaduais e com as eleições federais. Bom, vamos para o intervalo, então. A gente já volta com a notícia de frente. Daqui a pouco tem um destaque do Lúcio, que é sobre o lockdown, e também do Edivaldo Ribeiro, que é sobre as eleições municipais. A gente já volta.